Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Magazine RCA, o espaço de grande entrevista no Rádio Clube de Angra todos os sábados às 11 da manhã. É nosso convidado hoje Rodrigo Rodrigues, ele ainda é Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, mas está praticamente a terminar o seu mandato. Rodrigo, a última vez que nos encontramos aqui foi há sensivelmente 3 anos atrás, penso eu, que os mandatos são de 3 na Câmara de Comércio, exatamente para falarmos daquele que era o desafio que tinhas abraçado na altura. Agora, e considerando que não és recandidato a um novo mandato como Presidente da Câmara de Comércio de Angra, faz algum sentido, até pelas circunstâncias que os tempos também nos trouxeram, fazermos um balanço do trabalho e até ficar com a tua sensibilidade e com a tua impressão enquanto empresário daquilo que possa ser o trabalho de outros dirigentes da Câmara de Comércio. Desde já, muito obrigado por teres aceito o convite e começaria exatamente por aí, por te pedir o teu balanço destes 3 anos de mandato à frente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Bom, antes de mais, agradecer o convite. Realmente já cá estivemos há algum tempo. Bom, um balanço não é fácil de fazer assim só de uma vezada, mas... mas temos 50 minutos para o fazer. Em primeira análise, eu diria que foi um balanço extremamente positivo, quer daquilo que foi a nossa, e quando eu digo nossa, da nossa direção e todas as pessoas que se envolveram em todos os órgãos sociais, mas também uma experiência pessoal bastante interessante, porque de facto a Câmara de Comércio tem uma função que extravasa muito a relação única com os seus associados. A Câmara de Comércio tem de facto uma função, talvez pelo seu histórico, pelo peso que tem junto da nossa economia e da nossa sociedade, tem uma função também política, não partidária, uma política que deve ser sempre independente, mas que é extremamente importante para a economia da ilha, para a nossa realidade de ilha, se quisermos ver assim. Neste caso, a Câmara de Comércio Terceira São Jorge da Graciosa também abrange as ilhas de São Jorge da Graciosa, mas se falarmos aqui numa realidade de ilha, faz sentido. Nesse aspecto, desde logo, foi um balanço, foi uma experiência extremamente positiva. Mas vocês entraram com uma perspectiva económica e social completamente diferente daquela que de repente apanharam praticamente, enfim, à entrada para o último ano de mandato. Como vocês, também nós aqui no Rádio Clube de Angra e todos aqueles que obviamente estão à frente de instituições, mas como é que foi de repente começar a ter que virar agulhas para algo que era profundamente desconhecido e que não sabíamos à partida que consequências é que traria para o setor empresarial? Foi extremamente duro, porque todos nós somos empresários e, portanto, para além da questão de sermos representantes de uma associação empresarial, também somos empresários e, portanto, houve este duplo impacto nas nossas vidas profissionais e empresariais, mas depois na Câmara de Comércio tivemos uma reação extraordinária de toda a equipa, incluindo órgãos sociais, mas também a equipa profissional da Câmara de Comércio, e desde logo optamos desde a primeira hora por mantermos a nossa equipa a funcionamento a 100%. Poderíamos ter ido para uma solução também de layoff naqueles meses em que realmente confinamos todos e que, eu diria, mais de 90% das instituições recorreram a layoff. A Câmara de Comércio não fez, teve sempre a 100% assumindo as suas funções, porque entendemos desde o início, e hoje ainda bem que o fizemos, entendemos que seria estritamente necessário estarem disponíveis para os associados, não é? A nossa presença, não só para os associados, como depois se verificou na cooperação com o governo da altura, e já com este novo governo também aconteceu o mesmo, na procura e na exigência e na reivindicação, mas também muito num trabalho de cooperação, na procura das melhores soluções de apoio às empresas e à economia em geral. É lícito dizer que parceiros sociais como as câmaras de comércio neste momento são mais importantes na formulação das políticas públicas de apoio e estímulo à iniciativa privada do que propriamente aqueles que têm desempenhado os cargos políticos com estas responsabilidades? Eu julgo que sim, é lícito dizer, e eu diria mais, quanto mais seja aberto o governo às iniciativas e às ideias dos parceiros sociais, como a Câmara de Comércio, eu julgo que melhor se tornará o processo de decisão relativamente a várias políticas. E neste paradigma, esta situação concreta do
da pandemia e da crise que atravessamos, foi um bom exemplo. Nós tivemos durante alguns meses uma situação sempre de cooperação, mas sempre com grande dificuldade de ser aceitas as ideias das câmaras de comércio junto do governo, e neste momento tivemos uma mudança de paradigma com o novo governo, em que as nossas ideias foram rapidamente implementadas, e só isso permitiu que no início do ano as empresas tivessem realmente tido alguma capacidade de recapitalização através depois do Estado, neste caso da região. E muito, muito por causa das vossas propostas, como percebemos. Vamos então voltar um bocadinho mais atrás, ao princípio. Lembro-me perfeitamente que, enfim, é uma reivindicação que já é nova e que vocês também a tinham, como é óbvio, a questão dos transportes e as dificuldades que os empresários têm nas mais diversas áreas, seja na questão da importação, como seja na questão da exportação dos nossos produtos ou dos nossos serviços. A questão dos transportes era, de facto, uma prioridade para a Câmara de Comércio. Continua a ser, foram dados alguns passos nesse sentido. Sentem-se frustrados pela forma como o vosso trabalho não foi encarado pelos responsáveis políticos? Fala-nos um pouco deste processo que é de facto prioritário resolver na questão da Terceira e não só, mas das outras ilhas também. Eu acho que os transportes vai ser sempre um assunto de reivindicação das várias ilhas e julgo que daqui a 50 anos continuará a ser. Nestes 3 anos, daquilo que posso falar, não sentimos grande evolução, nomeadamente naquilo que diz respeito ao transporte marítimo de cargas, que era uma das nossas preocupações. Agora sim existe uma intenção do Governo Regional de alterar o modelo de transportes. Julgo que era imperativo começar-se a trabalhar nisso já. Portanto, sem grandes... Pelo menos uma proposta na Assembleia já deu entrada para que se faça um estudo de viabilidade económica, quer dizer, também o estudo demora sempre o seu tempo a ser feito, como é óbvio, não é? Uma proposta de resolução para um estudo. Eu lembro-me no primeiro dia da nossa tomada de posse, 27 de abril de 2018, o primeiro ato que fiz em nome da Câmara de Comércio foi ir a uma comissão à Assembleia Legislativa Regional, precisamente dar um parecer sobre um projeto de resolução também do CDS nessa altura. Exato, o texto é exatamente igual ao que existe neste momento. E portanto a nossa posição de há 3 anos era exatamente a que é hoje na minha saída. Portanto, é urgente alterar-se o modelo de transportes marítimos de mercadorias. É preciso perceber que existe 2 tipos de transporte marítimo. Existe o transporte de e para o continente, depois existe a distribuição regional. E é aqui que deve haver, na nossa opinião, obrigações de serviço público. No Interilhas. No Interilhas. Obrigações de serviço público, como todas as outras OSPs, pagas. O que acontece neste momento é que existem OSPs no modelo de transporte marítimo, mas não são pagas diretamente pelo governo ou a quem as presta o serviço. Portanto, é pago pela economia. E, no fundo, existe uma diluição de preços em vários aspectos, tornando o sistema pouco competitivo e em nome da coesão. Nós não defendemos essa perda de coesão. Nós achamos fundamental que se mantenha uma política de coesão a nível de transportes marítimos. Mas há capacidade interna para fazer esse serviço, mesmo com serviços públicos? Vejamos a constante discussão em torno do abastecimento, por exemplo, ao Corvo, que é feito também por uma empresa de menor dimensão, não é? É verdade, mas eu julgo que um dos problemas tem sido as soluções ad hoc a cada momento, sem se repensar todo o modelo. Eu julgo que Portanto, não te chocaria, por exemplo, que houvesse um hub em Ponta Delgada ou na Praia da Vitória que recebesse toda a mercadoria que vem diretamente do continente e a partir daí fosse feita uma expedição interna paga com um regime de serviço público? Eu não me chocaria, eu não quero entrar em questões técnicas porque eu também não sou técnico dessa área, como é óbvio, mas parece-me evidente que, por exemplo, trabalharmos com 2 portos de entrada e saída direta, depois com o sistema de distribuição interna regional, inclusivamente poderia abrir a porta a que as empresas regionais que existem e que modernizarem-se, a investirem com novos navios, com novas capacidades. Agora, julgo que tornaria mais rápido o transporte de e para o continente, porque deixaria de haver estes toques todos cada vez que o navio chega a Ponta Delgada, por exemplo, depois vai à Terceira, depois vai à Graciosa, depois volta a Ponta Delgada, depois sai. E também seria muito mais frequente as distribuições interilhas.
Portanto, mas isto sem entrarmos em grandes modelos técnicos. Portanto, esta também proposta, por não temos exemplo, que conhecimento. o PSD apresentou agora na Assembleia da República, o Paulo Muniz, vai um bocadinho neste sentido para aquilo que se percebe, não é? Julgo que vai um bocadinho nesse sentido, no ponto de vista de assumir que existe um custo de distribuição um custo de interna distribuição diferente interna, se do quisermos. abastecimento de fora para dentro. E Sim. parece que esse é o primeiro passo que era fundamental o Governo Regional tomar, que era aceitar que o custo da política de coesão tem custos, e portanto estes custos normalmente cabem ou ao Governo Regional ou ao Governo da República, e nós subscrevemos. Foi isso que fez o deputado do PSD, tanto quanto eu consegui perceber pela notícia que li. Portanto, há um primeiro assumir de que há um custo e há um segundo assumir de que esse custo deverá ser pago pela Assembleia da República. Bom, isso seria ótimo se assim fosse aprovado. Tenho as minhas dúvidas que passe neste momento, até porque, sem conhecermos o tal novo modelo, se é que há para haver um novo modelo de transporte, também me parece que essa proposta possa ter sido um pouco espontânea, portanto, ou extemporânea. Tenho algumas dúvidas que passe, mas é um bom princípio aceitarmos que a Câmara de Comércio há 3 anos, pelo menos há 3 anos, mas acho que há mais, já vem dizendo isso. A obrigação de serviço público tem que ser paga. Só assim é que se conseguirá baixar os preços de transporte das mercadorias. Em termos de transportes aéreos, o vosso mandato é pautado, excetuando aqui obviamente este período do último ano e da pandemia, é pautado até por um bom desenvolvimento e as perspectivas eram boas, ou seja, o ano passado seria um ano em grande, digamos assim, de novas operações para a própria terceira, não é? É verdade, o ano 2020 estava tudo programado, e quando eu digo programado é mesmo programado já com voos nos sistemas, em vendas, reservas nos hotéis, reservas nos diferentes alojamentos locais, na animação turística, e portanto houve aqui um trabalho árduo de várias entidades, entre elas a Câmara de Comércio, a Associação de Turismo dos Açores também, o próprio Governo Regional. Houve um esforço grande para se melhorar bastante o número de ligações da terceira, não só ao continente, como também a alguns mercados estrangeiros. Este ano já começamos a ver vários concursos públicos a serem lançados, nomeadamente pelos meios oficiais, de promoção turística da região, naqueles que são, por norma, os principais destinos emissores no centro da Europa. Faria sentido, como falamos agora deste estudo do transporte marítimo de carga, faria sentido nós percebermos qual é, de facto, o turista que mais é capaz de apreciar os Açores, ou lançarmos aqui um conjunto de milhares de euros em campanhas promocionais um pouco por toda a Europa é o suficiente para gerirmos e sustentarmos a nossa máquina turística? Não, infelizmente... E aqui a máquina turística é muito mais do que um hotel, como é óbvio, não é? Claro, é uma indústria Exatamente. turística. Infelizmente, nós não temos inquéritos, não temos aquilo que se chama a conta satélite do turismo de forma anual. E já devíamos ter. Temos 2 ou 3 contas satélite nestes anos todos que passaram. Portanto, esse é um trabalho que falta fazer na região. Nós temos... Quando dizes contas satélites, para os menos entendidos, queres concretizar No isto? fundo, é um conjunto de informação. De estatística, que nem o Serviço Regional, nem o Observatório Regional do Turismo fazem isso? Fizeram muito pouco até agora. Isto requer inquéritos com frequência aos turistas que nos visitam. Para percebermos quais são aqueles que têm mais aptidão. Gastos por dia, todos esses números que nos ajudam depois a decidir onde é que devemos investir mais ou menos. Mas, tirando essa questão que é muito técnica e que falta na região, temos também um conhecimento, por muito histórico, por algum histórico que já temos no turismo, de perceber quais são os mercados que têm mais apetência, quais são os mercados onde é mais fácil, por exemplo, de combatermos a sazonalidade e termos alguns fluxos também na época baixa. Isso é conhecido. Mas essencialmente a Europa. Essencialmente a Europa, não diria só essencialmente a Europa, porque os Estados Unidos e o Canadá começam a ser cada vez mais relevantes nos nossos números totais E pelo que vou sabendo, cada vez melhor clientes também, não é? Melhores clientes, sim, pelo menos clientes, comparativamente com o europeu, deixam mais qualquer coisinha, sim, não é? O americano, por natureza, é um cliente que tem hábitos de consumo bastante elevados, já é assim no seu cotidiano, mas quando viaja também. Portanto, são mercados que a nós têm tido muita importância. Eu lembro que na terceira, por exemplo, desde há 4 ou 5 anos, quando começamos a ter uma operação de inverno dos Estados Unidos, o turismo mudou completamente a sua forma de trabalhar e começamos a ver luz ao fundo do túnel em termos de indústria turística.
A juntar-se a essa operação, tínhamos também a operação do Canadá, que se iniciou no ano passado, mesmo antes da pandemia, os meses de janeiro e de fevereiro já... Sim, depois foi suspensa porque os aviões andavam Sim. vazios, como é óbvio, não faria Sim, sentido. foi, e tornou-se mesmo impossível viajar entre a América do Norte e a Europa, e portanto isso arruinou completamente. Agora há que fazer esse trabalho novamente, há que, com uma dificuldade acrescida, é que neste momento todos os destinos turísticos mundiais, todos, vão estar numa luta séria pela captação de rotas, pela captação de fluxos turísticos, assim os mercados principais comecem a viajar. Ou seja, nós há 4, 5 anos tínhamos uma situação em que os grandes destinos turísticos, mesmo os de massa, estavam mais ou menos confortáveis no seu mercado e neste momento não estão. E, portanto, quando se fala em fazermos campanhas, temos que ter muito cuidado porque nós temos muito poucos recursos financeiros para fazer campanhas em vários mercados, comparando com destinos que têm milhões e milhões de euros e de dólares para investir nesses mercados e na captação. Quando te perguntava a questão dos estudos, pensava, por exemplo, e já dei comigo a pensar isso várias vezes, por exemplo, que interesse terá um britânico em vir passar férias para os Açores? Imagino eu que um britânico quererá fugir das nuvens também e dos aguaceiros e se calhar preferirá muito mais uma costa algarvia, como temos visto, do que propriamente umas ilhas também nubladas como eles lá são em cima. Que interesse terá, por exemplo, um holandês ou um belga nisso, quer dizer, não é? E por isso é que te perguntava se de facto faria sentido estudarmos aqui que tipo, digamos assim, de turista era o nosso nicho. Mas esse tipo de sensibilidade, eu julgo que, até mesmo que seja um bocadinho por experiência e não por estudo técnico, nós temos. E, por exemplo, a Inglaterra o Reino Unido é um bom exemplo, porque de facto, e disseste bem, o Reino Unido é nitidamente um mercado de massas, é um mercado que gosta de sol e praia e bares e pubs. Pois. Para eles isso, no geral, é esse o produto que mais o turista do Reino Unido procura. Mas depois existem os nichos. E os Açores serão sempre, e temos que nos convencer todos disso, um destino de nicho. Nós nunca seremos um destino de massas, nós nunca seremos o destino em que o Reino Unido, no global, vai procurar em massas com 10 aviões por dia. Isso não vai acontecer. E ainda bem, porque isso destruiria completamente aquilo que é o nosso produto, aquilo que é o nosso produto de natureza, de família, de natureza ativa. Já fizemos aqui uma transição muito interessante em termos de produto e de nosso posicionamento. Daqui há uns 10 anos atrás, eu lembro-me que os Açores eram vistos como um destino de natureza contemplativa. As pessoas vinham e observavam as lagoas, observavam as cascatas e pouco mais do que isso. Hoje não, hoje já se nota um turismo de natureza sim, mas muito mais ativa. As pessoas procuram os whale watchings, sim, fazem os trilhos, gostam dos pacotes de aventura, trilhos, exatamente. As bicicletas, os jipes, já cada vez há mais pessoas a procurarem outras formas de ver as ilhas do que aquela visita de dia inteiro no autocarro em que se contemplava. Aqui na Terceira, por exemplo, era uma estratégia. Era um problema, não é? Porque era um dia basicamente que a malta passava por aqui naqueles pacotes de grupo. E faltava às vezes alguma visão de perceber que temos que partir isto em 2 ou 3 dias para que obrigue também os turistas a ficarem mais tempo na Terceira. Começamos por falar na questão das operações que estavam previstas para o ano passado e de facto Canadá, Estados Unidos, até Paris, Londres, começou também a operação da Ryanair, que depois acabou obviamente também suspensa por causa da pandemia. Este ano foi de estranhar ver aquilo que foi anunciado enquanto a operação de verão IATA pela Azores Airlines, pela nossa companhia, foi de estranhar, basicamente tudo para Ponta Delgada. Sim, foi de estranhar, nomeadamente uma operação que era de facto a única que tinha sido realmente apresentada aqui na Terceira como sendo uma operação em que o aeroporto das Lajes serviria de hub, portanto placa giratória entre Paris e o Canadá e os Estados Unidos, e essa operação foi anunciada e está agora, por acaso até não sei se já foi totalmente cancelada, mas pelo menos reduzida já foi, mas foi apresentada para ser em Ponta Delgada. Não houve qualquer explicação sobre isso. Procuraram vocês, a Câmara de Comércio, essas explicações? Sim, tentei, junto da administração da SATA, perceber quais eram as vantagens que havia há um ano para essa operação ser na Terceira e este ano e o que é que mudou para que ela passasse para Ponta Delgada. Não tive essa resposta. Essa operação, de facto, é uma operação
estranha-se ter sido apresentada com pouca circunstância, até diria eu, pela secretária do Turismo na altura aqui na Terceira, e vai-nos fazer falta, assim seja possível, voar livremente entre a Europa e os Estados Unidos. E Paris seria completamente diferente de Madrid? Daquele espalhafato, porque passamos aqui durante alguns anos com a operação Poderia de Madrid? ser diferente. O turismo francês tem crescido muito para os Açores, mesmo sem voos diretos, o que significa que há uma apetência grande pela procura. Ao contrário do espanhol, que dependia muito daquelas operações tipo charter, Sim, mais baratinhas, a preços muito baratos, eu diria Volatinos. mesmo demasiado baratos. sempre tesos. Acho que foi um erro de casting essas operações que se fez para a Terceira. Eu acho que houve sempre aqui um assumir que a Terceira seria um destino muito interessante para os espanhóis, talvez por via de alguns interesses comuns relativamente às touradas, nomeadamente históricos à também, não é? gastronomia, e houve esse assumir, mas eu não sei se esse assumir foi mais do nosso lado do que do lado dos espanhóis. Sim, os espanhóis, se não souberem que há aqui no meio do Atlântico qualquer coisa onde eles já tiveram presença, com certeza que não terão interesse O em cá mercado vir. francês, do ponto de vista daquilo que é estatística e daquilo que nós conhecemos, o mercado francês é um mercado muito mais consolidado para os Açores do que o espanhol. E, portanto, nessa ótica, e aproveitando essa operação montada pela SATA, em que, no fundo, o primeiro objetivo era transportar passageiros entre Paris e Montreal, mas com uma paragem aqui permitia que houvesse duas pernas novas, duas rotas novas para a Terceira, e também havia uma hipótese de um programa de stopovers em que o cliente que vai de ponta a ponta depois pudesse fazer aqui uma paragem, nem que fosse 2 noites, ou 1 noite, ou 2 noites, ou 3 noites. Tenho quase a certeza que te fiz essa pergunta há 3 anos, quando conversámos no princípio do mandato. Rodrigo, se não fiz, faço agora, mas tenho quase a certeza que falámos sobre isso. A Terceira deve continuar à espera da Azores Airlines para alguma coisa? Ou temos que nos focar em outras companhias e captar outros interessados em voar para aqui, considerando o modelo de semi-liberalizado que existe? Eu acho que ambas. Eu acho que, por um lado, deve continuar a esperar e a reivindicar que a Azores Airlines faça também um trabalho importante da ligação da Terceira ao exterior, porque se não fizer, se não tiver essa função, e inclusivamente com os prejuízos que nós conhecemos nessa empresa, então se calhar temos mesmo que terminar com ela, porque não faz o serviço público que se pretende de uma empresa pública que custa, e que está a custar neste momento, Sim, neste momento muitos milhões de euros. está a custar até quase mais do que aquilo que aparentemente se está a gastar com a pandemia, mas enfim. Custa quase tanto mais do que as verbas inscritas no plano para a Ilha de Ceira, por exemplo. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com isso quando se fala de uma empresa pública, de um serviço público. Nós percebemos e sempre defendemos isso. A SATA não deve assumir os prejuízos que decisões políticas implicam. Certo? Portanto, Sim. o Governo Regional, quando toma uma decisão política... E houve algumas que foram assumidas claramente até por Vasco Cordeiro, antigo presidente do governo, Foram assumidas... quando naquela crise de 2009, 2010, ele assume que deu de facto essas orientações enquanto secretário da Economia. E aí começa o princípio do descalabro, não é? Certo, mas as políticas de coesão, as políticas de incentivo à economia, são políticas públicas que não significa que sejam mal-vindas, não é isso que eu digo. Agora, têm que ser assumidas pelo Governo e, portanto, não se pode massacrar, que foi o que foi feito com a SATA, nomeadamente com a Azores Airlines, durante anos e anos, para justificar operações que foram fruto de decisões políticas. Bem ou mal, eu já não estou aqui a pôr em questão se foram bem decididas ou mal decididas. Eu lembro-me, por exemplo, o voo de Frankfurt para a Ponta Delgada, onde a SATA Azores Airlines voa há 20 anos, salvo erro 21, e sempre com prejuízo, segundo o que dizem as administrações da SATA. Isso não é aceitável. Portanto, o Governo Regional entende que aquela ligação é importante, então tem que se arranjar forma do orçamento regional, de o orçamento regional a pagar, ou compensar a empresa, ou criar uma obrigação de serviço público internacional, e parece-me que isso é possível a nível europeu, já foi feito, e portanto temos que arranjar aqui soluções, porque de facto este modelo de captação de rotas, que é isso que falamos, e dos pseudo-apoios ou não apoios às companhias aéreas, que a União Europeia também não permite, isto torna um modelo quase impossível de nós criarmos aqui interesse pelo destino, pelas várias companhias aéreas.
E, portanto, temos que pensar todos um bocadinho nessa alteração de modelo e perceber como é que o Governo Regional, junto, talvez, do Governo da República ou através das RUPs, dentro da Europa, se consiga fazer aqui, encontrar aqui uma solução que permita, de uma forma muito mais ágil e muito mais fácil, sem entrar em grandes considerandos a nível da contratação pública, que é sempre um problema, encontrar soluções, porque os próximos anos vão ser anos de grande concorrência a nível mundial. Sim, quando isto der para começar outra vez a viajarmos todos, a coisa vai apertar também por aí, não é? Falar em aviões leva-nos a um sítio onde eles param, que é a Aerogar Civil das Lajes, e essa era também uma das vossas bandeiras enquanto representantes dos empresários e defesa do empresariado terceirense. Uma das soluções que tinham era a eventual concessão da gestão a privados ou a outras empresas, enfim, especializadas, digamos assim, na matéria, como por exemplo a Ana Vinci. O que é certo é que, mesmo com a mudança do governo, parece que a intenção é que as coisas fiquem exatamente como estão, tanto que já foi nomeada uma nova administração, uma nova direção para a Aerogar Civil das Lajes e não se percebeu ainda que alternativa ou que visão diferente é que haverá para aquela infraestrutura e para a forma como ela pode e deve ser potenciada e por aí potenciar e beneficiar a economia terceirense. Muito bem, e para que não haja dúvidas, vou esclarecer que a posição da Câmara de Comércio e transmitida por mim próprio quanto à privatização da gestão da Aerogar é uma reivindicação que tem 2 anos. Portanto, não foi recente. Sim, e aliás, e é depois assumida até pelo próprio Conselho de Ilha. Há parceiros do Conselho de Ilha, onde esta posição da Câmara de Comércio acaba por ser exatamente. E foi já há mais de um ano. Portanto, não tem nada a ver com a mudança do governo. Sim. Eu é que falei na mudança do governo. Sim, mas eu esclareço porque às vezes pode haver mal-entendidos quanto a esse tema. O que nós dissemos mais recentemente, já com este governo, é que, e o Pedro também o referiu, é que não há uma grande explicação, ou não há nenhuma explicação da parte do Governo para uma transição da Aerogar das Lajes, da gestão da Aerogar das Lajes, da Secretaria dos Transportes para a Vice-Presidência. E eu parti do princípio que essa migração... A aparente justificação é territorial, ou seja, que a Vice-Presidência agora é na terceira. Pelo menos foi a única que eu ouvi. Se for essa a justificação, pois que seja, a mim parece-me que carece de uma estratégia. Porque, sim, essa é fundamental. E essa é que é fundamental. E o que nós continuamos a dizer, até prova em contrário, é que uma Vinci, como falou, quando faz captação de rotas e faz à séria, não faz de forma madura, quando vai de encontro às companhias aéreas internacionais de bandeira, como foi o caso, por exemplo, da Delta, como é o caso da Lufthansa, por exemplo, neste momento, que voa para Ponta Delgada, como vai ser o caso da Suíça, que vai voar para Ponta Delgada. Isto são, muitas vezes, relações que são disputadas pela própria gestão aeroportuária, que tem equipas profissionais para fazer esse esforço. E o que nós dizemos é, enquanto a Aerogar das Lajes não tiver essas valências, não tiver esse know-how, está sempre em desvantagem relativamente ao aeroporto de Ponta Delgada, por exemplo. Partindo da defesa deste pressuposto, vocês tinham, ou fizeram alguns contactos, por exemplo, sabes se teria a Vinci algum interesse em gerir a Aerogar Civil das Lajes, dado aquele conflito também de interesse civil-militar que existe naquele aeroporto? Fizemos um contacto há 2 anos e o que nos foi dito é que não haveria, sem dados concretos, não haveria respostas de supunhamos, sim, mas que seria seguramente um dossiê a ser estudado pela Vinci. Portanto, não só por aí, ou mesmo tendo em conta aquela realidade que ali existe e que continua a ser um entrave, apesar daquele processo de certificação civil, enfim, daquela, pelo menos, operação política que foi feita. É um entrave, mas que quando alguém deseja voar para as Lajes, voa. A Ryanair decidiu voar para as Lajes e voa. Portanto, há soluções. E devia ser a própria Aerogar a fazer esse serviço de captação de rotas? Pode ser, e no caso dos aeroportos de que falei, existe também uma equipa especializada nisso. É óbvio que depois também cabe a nós, a Turismo dos Açores, o Governo Regional, as várias entidades envolvidas na promoção turística e na captação de rotas, também de apoiarem e de fazer esse trabalho. Mas a verdade, a prática diz-nos que, e eu faço parte também da Associação de Turismo dos Açores, sou vice-presidente e, portanto, conheço bem o problema por dentro. A prática o que nos diz é que a empresa de que falamos e que já está nos Açores tem uma capacidade de chegar às pessoas
com funções de decisão dentro das companhias aéreas, que não é fácil de uma associação de turismo surgir assim de um dia para o outro. E, portanto, o trabalho em conjunto com essas equipas da Vinci é um trabalho que tem tido frutos. Portanto, não tendo essa semelhança do ponto de vista da Aerogar das Lajes, torna-se uma dificuldade e julgo que uma desvantagem competitiva. Ao lado está a primeira obra inaugurada pelo novo governo dos Açores, sendo certo que é uma obra do antigo governo dos Açores, o terminal de cargas. Muito recentemente, muitos empresários da ilha vieram publicamente denunciar um conjunto de falhas e de problemas de operação e de logística que aquela infraestrutura tem. A minha pergunta é, sendo certo que a Câmara de Comércio não foi a dona da obra, mas que tipo de acompanhamento é que teve eventualmente a Câmara de Comércio, ou que tipo de parecer lhe foi solicitado no sentido de olhar para aquele investimento que ainda são alguns milhões e da própria Câmara de Comércio tentar perceber ou dar o seu parecer relativamente a problemas que se podiam ter evitado, não é? Não houve propriamente, nunca houve um pedido de parecer à Câmara de Comércio. Foram convidados para o lançamento da pedra e eventualmente para a inauguração, não é? Fomos convidados para o lançamento da pedra, infelizmente não fomos convidados para a inauguração. Mas isso, desconheço as causas. Então também eu estou a meter agora aqui coisas que desconheço. Mas fomos convidados de facto para o lançamento da pedra. E na altura, também é bom da verdade, não houve grandes manifestações do ponto de vista dos empresários que funcionam mais com carga aérea, que também não são assim tantos quanto isso aqui na Ilha Terceira. Não houve de facto grandes reivindicações, nem grandes preocupações manifestadas à Câmara de Comércio nessa altura, portanto também não tinha grandes razões para achar que ia ser que iríamos nos deparar com esse tipo de problemas que agora aparentemente terão que ser resolvidos, não é? Que terão que ser resolvidos. Falamos aqui nesta nossa primeira metade do princípio, enfim, do mandato, na normalidade, enfim, na vossa gestão, no âmbito da normalidade da nossa vida cotidiana, social e económica. Vamos entrar agora aqui, de facto, no último ano, que foi a parte da pandemia. Já percebemos que há uma diferença de abordagem e de aceitação no relacionamento institucional entre os parceiros sociais e este governo face àquilo que vinha de trás, o que é, obviamente, de registar e de salutar, mas quando todos fechamos, quando todos somos confrontados com isso, Rodrigo, o que é que a tua direção começa por decidir, analisar, como é que vocês encararam todo esse processo, que responsabilidades têm efetivamente nas medidas que vieram a ser tomadas? Fala-nos um pouco deste último ano. Desde o início, a nossa primeira preocupação, logo, penso que todas as entidades, foi com a questão da saúde pública e, portanto, lembro-me que ainda antes de ser decretado o confinamento e o encerramento, nós próprios fizemos uma sugestão aos nossos associados que porque estávamos a meio de uma semana, durante aquela semana encerrassem os estabelecimentos, aqueles que sim, estávamos a sair aí de uma altura de carnaval onde a página tantas surgiu também uma suspeita de um eventual caso na Terceira que não se veio depois a confirmar. É verdade, e havia também nessa altura as duas operações dos Estados Unidos e Canadá em pleno aqui na ilha, portanto nós tínhamos cerca de 350 turistas oriundos dos Estados Unidos e do Canadá que estavam aqui perante a ameaça de não voltarem para fecho de aeroportos, exatamente. Lembro-me que... aliás, alguns turistas passaram por estas situações aqui, até espanhóis, se não me falha a memória. Houve turistas que tiveram que dar aí uma volta ao mundo para chegar a casa nessa altura. Felizmente a SATA por esses dias, e penso que foi mesmo o último dia de permissão de aterragem em Boston, a SATA fez 1 ou 2 voos nessa altura que felizmente permitiu evacuar uma data de turistas que tínhamos na ilha. Portanto, havia aí uma preocupação. Não deixa de ser uma boa imagem que eles acabam por levar, não é? Ou seja, resolveram aqui parte de um problema que podia ter sido criado. Sim, eu julgo que eles foram bastante bem tratados aqui nos Açores em geral, mas aqui na Ilha Terceira que tive mais testemunho, e nós próprios estivemos com clientes a marcar passagens com vários toques para ver se conseguíamos colocá-los em casa e, enfim, no geral a coisa acho que não correu mal. Portanto, a primeira preocupação foi muito essa da saúde pública. Depois, claro, rapidamente apercebemos que aquilo não era um confinamento de uma semana nem 2, e aí começamos a pensar nas questões económicas, como é óbvio, porque parar uma economia de um dia para o outro, ninguém sabia exatamente quais eram os efeitos. Mas, na verdade, a Câmara de Comércio, desde muito cedo, que vaticinou, infelizmente com razão, de que a crise seria muito mais duradoura do que se esperava e que, portanto, as medidas de apoio à economia, às empresas e também às famílias
teriam que ser muito superiores àquilo que se pensava no início. E, portanto, desde muito cedo também, fizemos parte de um grupo de trabalho, juntamente com o Governo Regional, para semanalmente monitorizarmos a situação e também trabalharmos em várias medidas de apoio. Foi desse grupo de trabalho que saíram as primeiras medidas regionais, os complementos a layoff, e aí nós queixamos, e tenho que dizer isso, de falta de, não falta de diálogo, mas falta de assumir algumas das nossas posições. Portanto, o Governo foi sempre muito... Achou que aquilo que foi ele... mais informativo Sim. do que receptivo às vossas propostas. às nossas propostas, exatamente. E, portanto, aí... Mas pronto, não desistimos e muitas dessas propostas, também é verdade seja dita, vieram depois a posteriori a ser melhoradas por sugestões nossas, por insistência nossa. E, portanto, foram meses difíceis, foram meses em que nós estivemos empenhadíssimos nesse trabalho de tentar encontrar soluções. O que é que podia ter sido feito de forma diferente, Rodrigo, olhando hoje para trás? À distância, se calhar não vai parecer pouco, mas, por exemplo, uma das nossas grandes reivindicações nas primeiras medidas é que fossem muito mais abrangentes. Hoje já são. Isso foi vindo a ser corrigido ao longo de um ano, mas no início não eram. As medidas... É a eterna dificuldade do Governo aceitar aquilo que os parceiros sociais lhe dizem. Às vezes porque... Seja que o Governo seja, neste caso. Às vezes até não é só por uma questão sei lá, não é só uma questão de queijo-morrice, como diz o povo, mas era uma questão também de visão. Há sempre uma desconfiança muito grande quando se fala de apoios estatais ou apoios da região. E, portanto, existe uma tendência grande de encontrar armadilhas, no sentido de encontrar aqui uma série de entraves ao apoio. Ou seja, a pessoa para chegar ao apoio tem que estar... Quando tu dizes mais abrangentes, dizes a mais setores de atividade? Mais setores de atividade. Portanto, focaram-se muito inicialmente na questão turística, eventualmente, mais por aí. A primeira grande preocupação foi o turismo. Percebemos logo que aquilo morria ali, que o verão não havia ano, que 2020... que Tens dados do peso que o turismo já representa nesta terra em termos de postos de trabalho, de riqueza gerada, impacto económico? No geral, nos Açores, e a terceira está em linha, o turismo representa já cerca de 20 mil postos de trabalho no total dos Açores. Isso já representa uma percentagem quase de 17% da mão de obra regional. Portanto, se retirarmos daí a função pública e se olharmos só para o tecido empresarial ou empregos privados... E quando falas de turismo, estás a focar a indústria toda ou estás focada na questão hoteleira pura e simplesmente? Não, a indústria. Sim. A indústria. Estamos a falar da restauração, do hotelaria, do alojamento, dos rentacares, da animação turística, dos guias turísticos, portanto, toda a indústria do turismo direta tem uma representatividade em termos de está um caso que só esta semana que este Governo anunciou de facto um pacote específico de medidas de apoio para os guias intérpretes e para os guias turísticos da região. Certo, há uma série de apoios que de facto poderíamos ter melhorado mais cedo. A verdade é que, também compreendemos, e a verdade seja dita, que não foram tempos fáceis para ninguém. Também não os foram para o Governo Regional, que se viu ali numa situação extremamente difícil, e a ter que ir buscar dinheiro onde se calhar não estava bem à espera do com os fazer. constrangimentos financeiros que conhecemos, com a situação da SATA que já era conhecida naquela altura, e, portanto as contas já não eram boas. Não foi a pandemia que transformou as contas da SATA no pesadelo que ele é hoje, não foi só a pandemia. Antes da pandemia... Se calhar a pandemia deu uma ajuda, foi a estancar os assossegos. A pandemia se calhar levou a que houvesse uma tomada de decisão que já foi tardia, não é? Que é uma tomada de decisão de estancar a ferida, de pedir ajuda a quem é preciso pedir ajuda, que é a União Europeia, no sentido de autorizar as injeções de capital. E, portanto, foram tempos extremamente difíceis, foram tempos em que, de facto, a Câmara de Comércio extravasou aquela sua função de apoio de atividade direta com os empresários
e teve uma atividade muito mais de causa pública, de políticas públicas. Com a dinâmica empresarial que até ao ano passado a economia regional, grosso modo, e aí usando uma expressão tua, a terceira também estava um bocadinho em linha com isso, se vinha registando, o vosso mandato é um mandato de, por exemplo, mais associados, de angariação de mais associados para a Câmara de Comércio. Pelo contrário, as pessoas já não se revêem tanto nos trabalhos das câmaras de comércio e o terceirense também ao nível empresarial está naquele registro de que prefere ir diretamente ao governo do que eventualmente a um parceiro que tenha à mão. Pois, que análise fazes da relação entre a própria Câmara de Comércio e os empresários associados ou não da instituição? É uma relação difícil no sentido em que, primeiro, não quero fugir à pergunta, nós não aumentamos o número de associados, mas também não reduzimos nada de extraordinário. Eu julgo que não deve haver dos 3 anos, porque nós normalmente fazemos esse cálculo anual, nós estaremos com mais ou menos o mesmo número que tínhamos, ou um bocadinho abaixo, mas nada de extraordinário. Portanto, não houve uma sempre grande... entram 2 ou 3, sempre saem 2 ou 3, acaba por exatamente. Ser assim, os números são mais perto dos 40, 39, mas sempre próximo as saídas das entradas. Claro que num ano de dificuldades económicas tivemos algumas saídas por essa razão. Temos também algumas saídas por uma outra razão que é extremamente difícil de combater, que tem a ver com o reconhecimento dos empresários no papel da Câmara de Comércio. E aqui eu gostaria de focar, porque a Câmara de Comércio, na minha opinião, tem 2 grandes linhas de atuação. Tem uma linha de atuação que tem a ver com o dia-a-dia dos associados, quer ao nível da formação, quer ao nível dos incentivos à economia, como esta última medida que tomamos com a Câmara, com as 2 câmaras municipais do Toma Lá 5, da restauração, incentiva à restauração. Portanto, a Câmara de Comércio tem um trabalho constante na procura de soluções com parceiros, porque a Câmara de Comércio não tem financiamentos próprios, portanto tem que andar sempre aqui neste jogo do financiamento, que andamos todos, mas tem conseguido desenvolver vários projetos com financiamentos europeus na área da consultoria, na área dos workshops, na área dos seminários. Portanto, tudo o que tem a ver em criar condições aos empresários, aos nossos associados, para melhorar a sua competitividade, a sua inovação, muitas ações ao nível da inovação. Esse é um lado da Câmara de Comércio que os associados conseguem medir melhor o seu benefício. Ou seja, beneficiam, apesar de tudo, eles beneficiam destas ações. Ou não, e muitas vezes também não beneficiam por falta de interesse e por falta de iniciativa. Sim, mas grosso modo há uma boa participação, o resultado é positivo. Existe alguma participação, nós gostaríamos de ter muito mais, nomeadamente a nível da formação de ativos, que é uma área que toda a gente reclama, mas nós temos feito um trabalho exaustivo na criação da oferta formativa para ativos e muitas vezes temos dificuldades em que os empresários acedam a essa isso aí obriga a ter que dispensar um funcionário para lá ir ou então mandar um funcionário fora das horas de serviço lá ir. Não é? Mas é possível e a própria lei obriga que as empresas facultem informação. Os nossos empresários, grosso modo, estão demasiado acomodados? Muitas vezes pode acontecer isso. Mas, e em que setores mais particulares? Há alguns que se destacam mais do que outros? Eu não gostaria de fazer grandes destaques, muito menos pela negativa, e portanto não me cabe a mim. Os nossos empresários o nosso tecido empresarial é constituído por microempresas, por empresas familiares, e às vezes também temos que perceber essa realidade, e muitas vezes uma pequena empresa familiar em que os 4 membros da família trabalham, muitas vezes 7 dias por semana e várias horas, depois não estão disponíveis para esta vida para esta participação na vida da associativa. Portanto, cada vez mais as pessoas têm menos tempo, a verdade é essa, e portanto a vida associativa muitas vezes, e julgo que não é só um problema da Câmara de Comércio, é um problema das associações em geral, o associativismo em geral, sofre desse problema. Mas essa era, e eu é que te interrompi, peço desculpa, uma das facetas, estavas a apontar 2 caminhos, ou 2 facetas. Essa era uma delas e, portanto, aí vocês têm trabalhado bem, precisam os empresários de aproveitar melhor. Resumindo a nossa conversa. Também de aproveitar melhor e nós, com certeza, fazer mais e melhor, que é a nossa obrigação. Mas a segunda via da nossa intervenção, e tem um bocadinho, e a pandemia prova isso um pouco, é uma via que tem muito mais a ver com política, tem muito mais a ver com uma função que nós temos dentro da própria economia da Ilha de Serra e da sociedade da Ilha de Serra, e que extravasa essa questão dos empresários. Há reivindicações que nós
fazemos e tornamos públicas e insistimos e colocamos na agenda política muitas vezes do Sim, nós próprio estivemos a Governo falar de Regional. política os primeiros 30 minutos desta entrevista. Tivemos a falar disso mesmo, e essas são questões que beneficiam não só o empresário A ou B, mas sim a sociedade no seu todo, e portanto todos os empresários no seu todo. E essa é a vertente do nosso trabalho, que é muito difícil de quantificar, é muito difícil de explicar ao empresário, pá, vais-te fazer sócio, porque nós até defendemos, porque muitos empresários também não saem da sua zona de conforto, têm o pensamento ao contrário, também, mas se vocês defendem eu não preciso ser associado para que... A grande questão é que as câmaras de comércio não têm muitas fontes de financiamento e, portanto, quanto menos associados tiverem, menos força também vão ter para fazer face à situação que o confinamento e que a pandemia provocou no cofre, não é? Na caixa das empresas. Houve, por exemplo, um conjunto de medidas tomadas diretamente no sentido de diminuir ou de isentar o pagamento de cotas durante algum tempo. Houve algum apoio direto vosso aos associados? Não, e isso foi pensado, mas infelizmente por falta de financiamentos não conseguimos isentar as cotas dos associados. Era uma coisa que eu gostaria mais de ter feito se as contas tivessem sido o que estava previsto, que eram umas contas bastante positivas em 2020 também. A Câmara de Comércio também foi afetada pela pandemia, quer pela via das formações que se fizeram muito menos, quer pela via... por via das formações que a Câmara tem algum financiamento, nomeadamente comunitário, podemos dizer assim, ou não? Sim, mas não é propriamente um financiamento da Câmara, porque todo o apoio aos projetos cofinanciados é gasto na própria formação, ou seja, portanto, chapa ganha, chapa gasta. Chapa ganha, chapa gasta, mas permite, por outro lado, formação aos nossos empresários a custos muito residuais. Aceitas a crítica que terá sido feita a ti, até porque és um homem da área, mas que também já vinha um pouco de trás das direções anteriores, de que a Câmara de Comércio de Angra tem andado nos últimos anos demasiado preocupada com o turismo, com os hoteleiros e pouco com os pequenos empresários da restauração, da loja de pronto a vestir, dos cabeleireiros, dos spas, enfim, de tudo isso. Não vou agora enumerá-los todos, mas só para se ter uma ideia, foi uma crítica que te foi feita, sentiste-a, achas que faz sentido? Diretamente, eu nunca senti essa crítica. Tenho lido aqui e ali nas redes sociais mais do que propriamente na comunicação social. Eu aceito a crítica, como aceito todas as críticas, obviamente, mas julgo que é preciso perceber que o turismo potencia uma série de serviços, uma série de comércio, certos serviços, inclusivamente os que citaste, porque é de facto uma área, uma indústria, se quisermos, que depois se multiplica por várias atividades. O que nós sentimos, e provavelmente já as direções anteriores também o sentiram, é que houve uma alteração total do paradigma do turismo na região em 2015 com a liberalização. Houve em São Miguel um boom dessa indústria que potenciou uma série de outras atividades paralelas, e esse boom não se sentiu na Terceira com o mesmo ritmo. E daí, se calhar, houve uma necessidade da Câmara de Comércio de afirmar o seu discurso político mais por aí, digamos ser assim. mais incidente nessa área, porque realmente deparou-se-nos uma oportunidade real de não só crescer naquela indústria, mas através dela, eu dou exemplo, por exemplo, a produção de carnes, a venda de peixe, com o aumento do turismo, tudo isso. Sim, os nossos produtos foram logo muito procurados. E, aliás, surgiram felizmente muitos negócios a partir do aproveitamento dos nossos recursos. E as próprias lojas do nosso comércio tradicional, quando o turismo caiu, ressentiram-se logo e vieram logo queixar-se que, sem turismo, também tinham quebras brutais nas suas faturações. Que ainda hoje se nota, porque a pandemia não permite termos ainda fluxos turísticos, o mercado local deveria trabalhar normalmente e há quebras em todos os setores. Portanto, significa que o turismo já estava de tal maneira espalhado pelos vários setores da ilha, ou das ilhas, se quisermos, que daí, se calhar, essa maior premência nas nossas reivindicações. Mas é de tudo, eu aceito as críticas, mas nem Deus agradou a todos. Claro, refuto-as porque temos feito um trabalho até bastante duro a nível de apoio ao comércio, ações de motivação, de trazer pessoas para a cidade em datas específicas,
E, portanto, acho que a Câmara de Comércio, no geral, e já antes o fazia, tem tido uma atuação bastante transversal em termos de setores. Estamos a entrar aqui nos nossos últimos 5 minutos. Rodrigo, uma palavrinha sobre o papel desempenhado também pela instituição nas ilhas aqui vizinhas e onde tem jurisdição, nomeadamente em São Jorge e na Graciosa. Há lá núcleos, não é? Digamos assim, núcleos da direção da Câmara do Comércio, que são com certeza também eleitos, ou eventualmente, não sei se convidados, não, eleitos. Muito bem, desconheço esse procedimento. São núcleos autónomos. Se nós aqui falamos tanto de tantos destes nossos problemas, imagine-se o que eles em ilhas com as dificuldades que têm São Jorge e Graciosa falarão, não é? Certo, Graciosa temos ali um problema de massa crítica nítido, com grande dificuldade. Nós próprios temos muito poucos associados na Ilha Graciosa. Temos um pequeno núcleo, enfim, mais uma representação do que o núcleo hoje em dia. Todos os projetos que a Câmara de Comércio concorre, executa, temos sempre uma preocupação em colocar a Graciosa e São Jorge algumas das ações previstas neste projeto. Esta iniciativa, por exemplo, do Toma Lá 5 foi estendida a estas ilhas? Não, porque esta iniciativa tem um financiador identificado, neste caso as câmaras municipais da Angra e da Praia. E, portanto, não se não se proporcionou ainda, mas estamos abertos. Pode ser estendido a estas ilhas perfeitamente, também. Perfeitamente. E outros, nós ainda tivemos em São Jorge, foi eleito o núcleo de São Jorge no final do ano passado. Nós estivemos lá, eu estive lá presente e estivemos a apresentar todos os projetos que tínhamos em carteira e com várias ações quer de âmbito da formação, quer de âmbito da consultadoria, também em São Jorge e na Graciosa. A formação fazemos sempre também, disponibilizamos sempre também aos associados. Nestas ilhas há uma adesão diferente do que, por exemplo, na terceira? Em termos de participação nas formações? Eu diria que é mais ou menos parecido. Portanto, é um status do empresariado, mais ou menos. É um status. Transversal. Eu não estou a dizer que não há, existe, e nós fazemos muita formação anualmente. Nós gostaríamos de fazer mais, principalmente quando temos formação cofinanciada que permite, de facto, e numa altura de pandemia em que muita gente ainda está em layoffs ou redução de horários, permitir, acho que deveria ter sido melhor utilizado esses recursos, porque poderíamos ter feito muito mais formação de ativos nesta fase. Os principais problemas deles também são os nossos, imagino, a questão dos transportes, das acessibilidades, quer de turistas, quer de mercadorias, enfim, por aí fora, não é? Os transportes, essencialmente, são uma reivindicação de todas as ilhas. São Jorge queixa-se muito de transporte marítimo, transporte aéreo. Graciosa, atualmente houve uma melhoria nas ligações à Graciosa. Ali eles ainda têm os outros transportes que são os marítimos de passageiros regulares em São Jorge, não é? Que poderiam de facto funcionar de uma forma mais eficiente e regular, mas isso certo, há uma reivindicação ali em São Jorge, nomeadamente de ter uma das embarcações a dormir em São Jorge que permitisse a saída mais cedo, quer para o Pico, quer para o Faial, e regresso no mesmo dia. Isso neste momento é um pouco difícil porque quem vai depois tem que dormir fora. Há ali pequenas preocupações. Tem que ver com a gestão de frota e com a gestão de tripulações, claro. Como é óbvio. Isso é como o avião da SATA que dorme na terceira todos os dias. Obriga a que fique calma a tripulação e por aí fora. Isto depende da organização da própria empresa. Rodrigo, o que é que tu terias feito, ou melhor, o que é que tu querias ter feito e que não conseguiste mesmo nestes 3 anos de mandato? Esta é aquela perguntinha da algibeira, mas... Não há assim nada de extraordinário. O que eu gostaria era de ter tido um ano 2020 que permitisse nós terminarmos uma série de projetos que tínhamos em carteira, que iam beneficiar os associados do ponto de vista prático, do ponto de vista da consultadoria, da formação e tudo isso, mas iam também ajudar financeiramente a Câmara, porque eram projetos que estavam bem financiados, eram projetos que nos permitiriam também ter umas contas mais direitinhas, não é? Umas contas já muito mais simpáticas em 2020, invertendo totalmente o ciclo de dificuldades sempre financeiras que estas associações têm sempre. O que é que te leva a não recandidatar a um segundo mandato? Por norma, pelo menos 2 mandatos se faz, exatamente para concretizar aquilo que não é concretizável no espaço temporal de um mandato. Eu nunca faria muitos mandatos e, portanto, os 2 mandatos também concordo que seria bastante razoável. Acontece que, sendo a Câmara de Comércio e as inerências e as representações todas da Câmara de Comércio obrigaram-me estes 3 anos a participar em 8 conselhos de administração ou direções, mas enfim, órgãos governativos
de Convém dizer que gratuitamente, não é? várias Ou seja, instituições. não vai a malta pensar que afinal Não, gratuitamente em todas elas. 8 administrações é que isso nem os que estão na política, não é? Não, felizmente Sim. todas pro bonos, incluindo a Câmara de Comércio, e assim é que tem que ser, mas retira, de facto, como empresário, retirou-me toda a capacidade de, enfim, dedicar à minha atividade profissional, que é, no fundo, a minha vida empresarial, não tem nada a ver com esta vida de Presidente de Câmara de Comércio. E neste momento, se há 3 anos, como disseste bem, a economia, enfim, caminhava para uma altura mais fácil, o turismo também estava mais ou menos razoável, e eu, sendo um pequeno empresário, tinha as coisas organizadas que me permitiam gastar muito tempo noutras atividades, que foi o que aconteceu. Sim, mantendo uma velocidade de cruzeiro, a coisa rola. Era mais fácil. Pois, neste agora momento, tens de começar praticamente também nós tivemos que olhar para a nossa empresa e recomeçar, enfim, como todos os outros, não estou pior nem melhor do que os outros, estamos todos na mesma situação, mas obriga de facto aqui a ter, quer fisicamente, quer mentalmente, uma disponibilidade total para a minha vida empresarial. Até porque é disso que eu quero depender até ao fim dos meus dias. Não quero depender da política, não quero depender de cargos políticos, nunca o fiz. Mas gostas de fazer política neste sentido de intervenção social? Gosto muito de fazer política e um dia, quem sabe, se o farei de outra forma. Mas, neste momento, é preciso olhar para a minha atividade profissional. E para todos aqueles que sustentam as suas famílias a partir da empresa que tu lideras. Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por estes minutinhos que dispensaste ao Rádio Clube de Angra. Obrigado também por estes 3 aninhos que dispensaste à causa pública e à defesa do empresariado destas 3 ilhas. Desejo-te, obviamente, as maiores felicidades. Haveremos de ir conversando sempre, até porque lá está, a política não te larga no bom sentido e, portanto, has de ter sempre a opinião e has de ser sempre uma voz a ser chamada a manifestar a tua opinião sobre um conjunto vasto de matérias. Obviamente, muito obrigado e um bom fim de semana. Eu é que agradeço, bom fim de semana a todos e até à próxima. Foi a entrevista deste sábado em Magazine RCA, convidado Rodrigo Rodrigues, presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, que na próxima semana irá a eleições. Pelo que se sabe para já, apenas Marcos Couto, o empresário terceirense, é o candidato, ou o único candidato para já a estas eleições. Magazine RCA fica hoje por aqui, está disponível a partir deste momento também nas nossas plataformas, em rcangra.pt e no canal YouTube do Rádio Clube de Angra. Já a seguir há Angra em Revista, com Alan Menezes, o presidente do município angrense. Boa tarde, bom fim de semana. Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação.